Esse vídeo é pequeno demais para nós dois. Atira logo e cala a boca. Eu sempre entendi esse lance do essa cidade é pequena demais para nós dois. Porque imagina assim, cara, só tinha um bar, um salão na cidade, e aí você ia e você encontrava o seu principal rival, assim. Porra, desagradável pra caramba, né? Tipo, tinha que madrugar pra ver quem chegava primeiro. Até aquele filme lá do Cidade de Deus, quando busca a pé, todo lugar que ele vai, ele encontra o Zé Pequeno. É muito bom. Porra, lá vem esse cara chato de novo. Então, pô, eu entendo esses caras. E aí, meu irmão, só um duelo mesmo pra resolver as coisas. Nessa época ainda não existia inteligência emocional, entendeu? Esse negócio de vamos sentar pra resolver, pedagogia, coach. Não existia cavalo com o nome de gratiluz e revólver com o nome de resiliência. Não, nada disso. Adivinhou qual é o gênero literário de hoje? Hein, seu bastardo? Eu não consigo fazer. É uma parada muito mal assim, mas vamos lá. Solta a vinheta. Tá ligado, né? O livro de hoje é Os Melhores Contos de Faroeste. Eu já adianto logo que não é verdade, porque não existe esse negócio, os melhores contos, porque os caras que estão organizando, primeiro que eles não conseguem, a família às vezes não deixa, direito autoral, o título é de uma outra editora, ou então ele é muito grande, é muito pequeno, não vai caber na diagramação, então dificilmente não, impossível ser os melhores. Mas de qualquer maneira, são os melhores que esse cara aqui conseguiu reunir. Esse cara aqui é o John E. Lewis, e obviamente são os melhores na opinião dele, né? Ele que organizou, pô, tá certo ele. E antes de começar aqui a falar sobre o livro em si, vamos falar um pouco sobre o gênero, né? Porque a Conquista do Oeste, ele é quase como a representação máxima daquele sonho egoísta e liberal americano. Um mundo sem regras, com a presença fraquíssima do Estado, pra dizer, presença, Estado mínimo total. O único cara que tem representando, entre aspas, o Estado ali com uma estrelinha ridícula, é o xerife, que normalmente é um bundão, bananão, e ele não resolve nada, ele só prende pobre, entendeu? Só prende índio, só prende escravo, forasteiro, porque, tipo, pra galera ali mesmo da cidade, ele é um cupincha. Numa época que era liberado matar índio, dizimar búfalo, acabar com a natureza, o negócio era acumular riqueza. E uma riqueza que, obviamente, ia pra quem? Para as grandes corporações na época, para as linhas de ferro, para as grandes mineradoras, ou seja, o cidadão comum, ele sempre se dá mal. E ainda morria com um belo buraco desse tamanho no peito. Mas não vamos falar de temas espinhosos, ou melhor, cactuosos. Vamos voltar aqui ao livro. Só pra trazer aqui para o nosso mundo aqui, eu tenho que fazer um roteiro pra poder seguir, mas assim, aqui no Brasil, durante muito tempo, tentaram importar esse faroeste e aplicar aqui pra nossa região, mas eu acho que, tipo, eles foram pra um lado, foram muito pro cangaço, por causa do ambiente, né, aquela coisa meio árida, seca e tudo. Mas, cara, eu acho que o Velho Oeste se parece muito, respeitando, obviamente, todas as diferenças, as idiosincrasias aí do nosso povo, né, da nossa cultura, da nossa geopolítica e toda, porque, na minha opinião, o faroeste americano, ele tá muito mais próximo daquela conquista do ouro, né, daquele negócio lá de Serra Pelada, meio sem terra sem lei, ou até mesmo com relação aos nossos pioneiros aqui, os bandeirantes criminosos que saíram dizimando os índios, do que propriamente só você pegar e jogar lá pro Nordeste, sabe, lá pro sertão nordestino. Cangaço, Virgulino, Lampião, enfim, é uma maneira, sim, mas não sei. Todo conto aqui começa com uma mini biografia do autor, e uma coisa que se destaca aqui é que praticamente muitos, quase todos, viajaram para o Oeste para tentar criar uma atmosfera melhor, para conhecer mais a região, né, enorme, né, e toda a cultura ali que rondava. E, cara, é muito, muito, muito perceptível isso em praticamente todos os contos. E é engraçado porque tem até um caso do Karl May, que era um alemão e tinha esse nome de Karl May, um pseudônimo, obviamente, ou não, nem sei, mas tudo bem. E ele gostava de escrever várias histórias do Velho Oeste, ele tinha personagens até marcantes, assim. E aí, em certo momento, ele revelou que ele nunca tinha pisado nos Estados Unidos para escrever aquelas histórias. E ele foi considerado como um vigarista, um farsante, mas o cara fazia tão bem que todo mundo acreditava que ele era um nativo, que ele viajava o tempo inteiro, que ele era o cara, os protagonistas daquela história eram ele, sabe? Tipo, ou seja, então eu não acho que estar in loco seja a condição sine qua non
para você escrever um belíssimo conto, bem representado. Mas é recomendável, né? Ter esses casos aí, por exemplo, do Calmei, mas, cara, é sempre bom você conhecer o lugar, né? Pelo menos dar uma pesquisada. Melhor se você for de lá, né? Tem até um manifesto novo de um gênero literário criado agora, que os autores se reuniram e botaram algumas condições sobre para quem escrever dentro desse gênero, tem que seguir e tudo. E uma das condições é ser desse lugar. E eu acho importante, eu não concordo com tudo do manifesto, mas eu acho interessante esse negócio, porque durante muito tempo a galera do Sudeste começou a escrever sobre o Nordeste de uma maneira absolutamente caricata, pitoresca, superficial demais, sabe? E, cara, fica cômico e às vezes cheio de preconceito, sabe? Não é legal. Eu confesso que eu tenho até uns colegas aí que escrevem dessa maneira e eu fico assim, tipo, porra, cara. Aí o cara vem com umas histórias assim, mas Rafael, eu conheço o Nordeste, O cara passou um 12 de outubro em Porto Seguro e uma Semana Santa em Pipa, e ele acha que ele conhece o Nordeste. E tem vários aí, assim. Cara, eu sou carioca e eu conheço o meu povo aqui. Meu povo aqui é foda, cara. Passou do Espírito Santo, é tudo Far West. Resumindo, eu acho importante o cara, se não é do lugar, pelo menos viajar, conhecer. Tem um amigo que caiu pra trás quando descobriu que o Guimarães Rosa, quando falava de sertão, era o sertão mineiro. Voltando! Esse é um gênero que se consagrou no cinema, mas dentro desses contos, ele tem uma cara muito mais real, sabe? Ele é muito mais visceral, ou seja, as balas elas não são infinitas, o mocinho lá, ele erra o alvo, o bandido acerta, o protagonista apanha, sai correndo igual um maluco, perde na corrida, cai do cavalo, tem morte trágica, enfim, é um pouco diferente do que a gente se acostumou lá com Hollywood. Mark Twain está presente nessa coletânea e ele chega com Caminho do Oeste, que é meio que um prólogo do famoso livro Endurecendo o Jogo, e ele é bem autobiográfico, que conta o início da jornada dele e do irmão dele, que foram justamente para o Velho Oeste. Famoso por Tom Sawyer e Huckleberry Finn, aqui, cara, ele abusa da categoria de descrever os ambientes, a atmosfera, e com tiradas de humor, cara, fantásticas. Esse conto é muito bom. O Henry, que na minha opinião, cara, é um dos maiores contistas da humanidade. As pessoas precisam conhecer o Henry. Ele é divertidíssimo. Ele tem uma coletânea que se chama A Última Folha. Cara, putz, ele tá em top 3 aí das melhores coletâneas que eu já li. E aqui ele nos brinda com um personagem super famoso dele, que é o Cisco Kid, em O Estilo de um Cabaleiro. Tem mocinho, tem bandido, tem paixão, malandragem, sagacidade, na verdade. Uma reviravolta clássica, com humor, cara, e um cinismo, assim, que no final do conto você fica, que filho da puta. Com todo respeito a quem tá assistindo o vídeo aí, mas que filho da puta. Hotel Azul, do Stephen Crane, tem uma atmosfera asfixiante. Grande parte do conto é numa mesa, né? Os caras jogando aquele pôquer, com diálogos precisos, personagens pitorescos, assim, parece até um grande filme do Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino é um fã do gênero, provavelmente roubou não, homenageou muitas dessas histórias. E esse conto, ele é um barril de pólvora que você sabe que vai explodir, sabe? Uma hora vai explodir. Então, cara, você não consegue parar de ler. Um outro fato pra se destacar dessa coletânea, assim, que é muito interessante, é que ela tem várias mulheres autoras. Várias. E, tipo, não seriam minhas primeiras opções. Pô, tu vai pensar assim, cara, um gênero masculino, tóxico pra caceta, né? Cara, mas não. Várias autoras escreveram contos e eram, tipo, clássicos, assim, sabe? Elas são muito consideradas dentro do meio e escrevem igual ou melhor que todos os outros que estão aqui. Willa Carter vem com Nas Montanhas Rochosas, que é um conto politicamente incorreto, ou impoliticamente correto, eu não sei, que conta a história de uma mulher que se apaixona por um brutamonte que capturou ela, assim, sabe? Então, tipo, mas era uma outra época, né, gente, também, né? Tipo, vamos relevar aí, a Willa é um bom conto, no final das contas. Algumas coisas a gente tem que abstrair, senão também ferrou. B.M. Bower, eu não conhecia, mas, cara, só pelo que eu li aqui, é uma estupenda história, escritora, tipo, de mão cheia. Ela escreve um conto chamado Penny, o Mal, e que basicamente fala sobre uma travessia de gados, né, com aquela galera, os cowboys ali tocando aquele rebanho, com um ambiente de camaradagem, assim, muito carregado, muito explícito, absolutamente nada forçado e com uma história, pô, deliciosa. E é muito interessante, porque você vê que ela escreve, sabe, de uma maneira que parece que ela era um daqueles cowboys, assim, o que deixa a coisa toda mais assombrosa. Vale muito a pena. Talvez tenha até no Google aí, joga Penny o Mal, é muito bom. Dorrit Johnson também vem com um clássico, que é Um Homem Chamado Cavalo, consagrado em Hollywood, vocês provavelmente já ouviram falar. Conta a história do homem branco capturado por uma tribo que vira um cativo, mas tendo que viver praticamente como um bicho, né, um animal, ou na verdade como um cavalo, e ele fica feliz por não ser um cachorro e ser um cavalo, e aí ele é obrigado a reaprender a viver dentro dessa tribo aos poucos. Cara, é uma história magnífica. Jack London, que todo mundo conhece pelo Chamado da Natureza,
Rosa, né, e pelos Caninos Brancos, traz aqui o Canton de Ouro. Aliás, Canton todo de ouro, que foi até retratado naquele filme do Netflix, eu acho, ou do Amazon, agora eu não sei, que é a balada de Buster Scruggs. É uma das histórias ali daquelas coisas loucura. Aliás, esse filme é divertidíssimo. Nesse aqui eu não posso dar muito spoiler, mas ele é absurdamente imersivo, tenso. Você começa a minerar ali o ouro do lado do cara e você se empolga. Muito bom. Vinho do Deserto, do Max Brand, também putz, é muito legal. E ele tem aquela coisa bem árida, você sente o pó na garganta e, putz, eu também não posso dar muito spoiler desse, mas muito bom. Outro que merece menção, cara, e poucas vezes eu li um conto que traduzisse tão bem aquele ambiente de bar, que é o Na Taberna da Última Chance, do Owen Wister. Os diálogos são cativantes, parece que você tá sentado aí na mesa ali com aquela galera, escutando as histórias. As interrupções, as vozes, as reminiscências dos personagens que interrompem, né, que entram no meio das conversas, eles mudam de assunto muito rápido. Cara, é um negócio fora do comum que esse cara conseguiu fazer nesse conto aqui. E aí, ele não é só um rostinho bonito não, tá? Não. Ele no final, cara, ele tem uma coisa tão bonita, tão melancólica, assim, que acontece nesse bar, que eu que sou um bêbado convicto, né, que vocês me conhecem, assim, cara, eu derramei uma lágrima, assim. Foi o conto que mais me emocionou por causa do bar. Elmore Leonard, que você conhece provavelmente, porque ele é um titã aí do noir, tá? Faz parte daquela coleção negra, você conhece esse cara, com certeza. Ele aparece aqui com Os Cativos, e na mesma batida, o Lauren Eastelman, que também é dessa turma, vem com O Bandido, que é uma daquelas obras que tem uma história dentro da história, sacou? Uma mistura de Sonho de Liberdade com o Trem das 3:10, aquele, sei lá o que, Yuma, 3:10, sabe? Putz, certamente foi o livro mais divertido que eu li esse ano. Putz, sem sombra de dúvidas, assim. O pior que eu achei ele no sebo, eu não sei se ainda tem pra vender, se não tem, se foi sucesso, se acabou. Sei lá, sebo é muito bom, né? Peregrinação. Sebo é meu ouro, onde eu faço a minha mineração. Eu só queria ter um pouquinho mais de bitcoins. E é isso, folks. Pá. Inscreva-se. Não inscreva-se nada. Mas era bom se você escrevesse. Mas não perca o Esculachos Cacofônicos, que é, sem sombra de dúvida, o maior podcast do Texas. Tchau, até a próxima. Por favor, mandem livros aí pra eu voltar pro Manda Que Eu Resenho, porque esse aqui é o pad que eu resenho. Vocês pararam de mandar livros, eu agora eu queria fazer toda semana e não tô conseguindo, porque vocês não estão me mandando livro, então a culpa é de vocês.